Fala, Freud, beleza? Guilherme aqui. Seguinte, se prepara para uma aventura onde o humor encontra o heroísmo e o cotidiano se entrelaça com o cósmico, onde um pato azarado pode se tornar um deus. Então não vai perder Donald, o deus do trovão. Tá sabendo? Não tá sabendo não? Pato Donald vai ser o Thor. A Marvel é propriedade da Disney há quase 15 anos e ainda assim nessa longa associação a Marvel ainda não produziu histórias em quadrinhos da Disney, mas isso está mudando. Nesse mês a Marvel vai lançar a sua primeira história em quadrinho do Tio Patinhas no One Shot. One Shot é uma coleção de quadrinhos aí da Marvel e o nome dessa história vai ser Tio Patinhas e a Moeda do Infinito. E agora a Marvel está expandindo a sua linha de produtos de quadrinhos da Disney, que vai contar com o Pato Donald recebendo os poderes do Thor. Essa série de quadrinhos se chama What If, ou IC. O que acontece em What If da Marvel e da Disney é o seguinte: o Pato Donald virou gibi do Thor. A história da edição mostra o Pato Donald levando seus sobrinhos, o Guinho, Zezinho e Luizinho, em uma aventura arqueológica, mas quando eles se deparam com os patos de pedras de Saturno, o Donald é forçado a se esconder, onde ele encontra um martelo que transforma ele em quem? No Thor. Esse é um riff da primeira história original do Thor. Mas agora, será que já teve alguma história do Thor tendo animais empunhando o martelo? Vamos ver? Um aspecto interessante de o Pato Donald se tornar o Thor nessa história é que essa não é a primeira vez que um animal não humano ou até mesmo não alienígena usa o poderoso martelo do Thor. Tem um enredo clássico durante a icônica temporada de Walter Simonson, na década de 1980, como escritor e artista do Thor. O Loki ele teve uma trama maligna que transformou o Thor em um sapo. Claro, nesse one shot, o Thor não é apenas um animal, mas todos os personagens agora são animais. A união da Marvel e da Disney traz pra gente uma oportunidade única de explorar os perfis psicanalíticos dos personagens icônicos em situações inusitadas. No caso do Pato Donald assumindo o manto do Thor, a gente pode esperar uma experiência fantástica. Mas vamos agora puxar aqui para o nosso canal o perfil psicanalítico do Thor. O Thor, o deus do trovão, ele é frequentemente associado com a força e a coragem, mas também com a arrogância e a necessidade de provar o seu valor. Psicanaliticamente falando, o Thor pode representar o ideal do ego, a imagem idealizada que a gente tem de nós mesmos e que buscamos alcançar. O seu relacionamento com o martelo, que só pode ser empunhado por aqueles considerados dignos, ressalta a sua busca constante pela autoaceitação e pelo reconhecimento dos outros. Eu vou parar esse vídeo aqui só um pouquinho para você curtir esse vídeo. A sua curtida é muito importante para mim. Eu estou vendo que eu estou no caminho certo e sem falar que é sensacional você ter um vídeo curtido, né? Então, bora lá, galera. Por outro lado, o perfil psicanalítico do Pato Donald, até do Pato Donald dá pra gente fazer um perfil psicanalítico. O Pato Donald, por outro lado, é o eterno azarado, sempre lutando contra as adversidades, o que reflete a luta do ego para manter a integridade sob a pressão constante. A transformação do Donald em Thor pode simbolizar a superação das suas inseguranças e a realização do seu potencial latente. Agora, que expectativa da nova série What If, com a nova trama da Marvel, a gente pode esperar o quê? A gente pode esperar uma exploração desses temas psicanalíticos de maneira lúdica e imaginativa. A história passada de Thor e o martelo dele, incluindo o momento em que foi empunhado por um sapo, sugere que a dignidade e o poder podem vir de lugares inesperados, desafiando as nossas noções pré-concebidas de heroísmo e valor. Os sobrinhos, o Guinho, Zezinho e Luizinho, eles vão desempenhar um papel crucial nessa aventura. Eles são catalisadores da jornada, ou seja, os sobrinhos eles são frequentemente o motivo pelo qual o Donald embarca em uma aventura. Nesse caso, eles são a razão para a expedição arqueológica que leva à descoberta do martelo do Thor. Eles são representantes da inocência e curiosidade. Eles simbolizam a inocência e a curiosidade infantil que muitas vezes levam a descobertas importantes, tanto externas quanto internas. Eles também podem ser considerados espelhos emocionais.
Suas reações e interações com o Donald Thor oferecem um espelho para o desenvolvimento emocional do Donald, destacando a sua transformação e crescimento. A gente pode fazer aqui algumas reflexões psicanalíticas. O ego, superego e id, psicanaliticamente, os três sobrinhos podem ser vistos como representações do ego, superego e do id. Eles ajudam a equilibrar as tendências impulsivas do Donald com as suas responsabilidades recém-descobertas como Thor, enquanto ele mesmo representa o ego lutando para manter a harmonia entre esses dois aspectos, do id e do superego. A gente vê ali também um desenvolvimento e maturidade. A presença dos sobrinhos também pode simbolizar as diferentes fases do desenvolvimento psicológico do Donald, com cada sobrinho refletindo uma parte da sua personalidade que precisa ser integrada para alcançar a maturidade que ele deseja. Isso tem um impacto na narrativa, traz um alívio cômico e uma tensão dramática também. Os sobrinhos eles adicionam um alívio cômico e tensão dramática na história, criando um equilíbrio entre os momentos leves e os momentos sérios. Há uma perspectiva única que a gente pode ter aí, é que eles oferecem uma perspectiva sobre os eventos, muitas vezes fornecendo insights ou soluções criativas para os desafios enfrentados pelo Donald. Agora eu tenho uma pergunta para você. Como que você acha que a presença dos sobrinhos influencia as decisões do Donald como Thor? Só sei de uma coisa, no final dessa jornada, onde o Pato Donald se torna o Thor, a gente vai ser levado a refletir sobre os temas de dignidade, poder e transformação. A história vai convidar a gente a olhar além das aparências e a encontrar a força interior que reside dentro de cada um de nós mesmos. A presença do tio Patinhas e dos sobrinhos do Donald adicionam camadas de complexidade, mostrando que mesmo em mundos fantásticos, as relações familiares e os valores pessoais continuam sendo essenciais. Ou seja, não menospreze um quadrinho, até ele pode trazer grandes reflexões e você pode se surpreender. Gostou do vídeo de hoje? Então se inscreve no canal e ativa as notificações, eu vou trazer mais novidades. E também, se você quiser uma análise do perfil psicanalítico de algum personagem, é só deixar escrito aqui. Valeu, fui!